Fala galera, estamos aqui de volta no Na Cara do Golcast. Já vou pedindo para você se inscrever no nosso canal e compartilhar com a galera. Espalha para todo mundo porque tá dando muito certo. E a gente tem aqui só que agradecer quase 9 mil inscritos. Acho que hoje, pelo peso aí do convidado que a gente tá trazendo, acho que a gente bate esses 10 mil, hein? Hoje tô sozinho, entre aspas. Nosso querido amigo LC Galeto deu uma saída aí, mas a gente tá bem protegido aqui com a galera da técnica. E a gente vai se virar, até porque o convidado dá aqui tem umas 2 horas, mas uns 3, 4 horas de programa. Deixa eu te pedir também, arroba Na Cara do Golcast, não só no YouTube, tá? Mas também no Instagram. Vai lá dar uma chegada, os cortes, a gente faz uns reels legal. Não sei se você percebeu, mas o craque Neto aí deu uma moral pra gente, hein? Que moral, hein? Lá nos Donos da Bola, ele, Veloso, Souza, pegaram um trecho aí daquela conversa bacana também com o Vampeta e o Amaral, lançou aí no programa deles e a gente acabou dando uma viralizada. Então o Na Cara do Gol que ele falou lá é o nosso. Vai lá, arroba Na Cara do Golcast, beleza? Vamos lá, vamos falar do nosso convidado, um convidado super especial, cara ex-atleta de futebol, hoje técnico, auxiliar técnico, professor, com muito orgulho a gente está trazendo aqui no Na Cara do Golcast ele, Maurício Copertino, boa noite. Grande prazer. Prazer é todo nosso, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, sempre importante, né, a gente está conhecendo novos profissionais da área, né, novos amigos. Fazer um grande programa aqui. Tinha uma resenha aqui antes, já rolou uma parada. Já rolou uma resenha aqui boa, né? Futebol sempre traz resenha boa. É isso, cara. Vamos começar, né? Pela tua parte de futebol, né, cara? Jogador, atleta. Não tem como a gente não citar o Santos como a tua principal referência. Passou muitos anos lá. Fala pra gente de onde veio o Copertino, como foi que começou. Maurício de Almeida Copertino, Maurício Copertino conhecido no meio do futebol, né? Comecei nas categorias de base do Santos, sou um ex-atleta, né? Passei por algumas equipes no futebol brasileiro. Tive a oportunidade de jogar em 3 países, né? Arábia Saudita, China e Grécia, né? Que foi uma situação importante na minha formação como treinador, né? Porque eu acho que quando você é um atleta profissional, você traz muita coisa que pode agregar quando você, de repente, quando mudar seu ciclo de jogador para treinador, agrega bastante coisa importante, né? E eu consegui agregar tudo isso dentro da minha formação como treinador. Em 2005, eu resolvi parar de jogar futebol, estava com 35 anos, e já começando a me preparar para treinador de futebol, na qual eu estou até hoje. Já me considero um treinador profissional, né? Participei de muitos trabalhos como auxiliar técnico, já participei da seleção brasileira, olímpica, que foi campeã olímpica aqui no ciclo do Brasil, e trabalhei agora, meu último trabalho foi no Corinthians, com o professor Vanderlei Luxemburgo, na qual, nas últimas 4 equipes que ele trabalhou, eu tenho recebido o convite para trabalhar junto da sua comissão, então eu achei um motivo de grande satisfação. Resumindo um pouquinho a nossa carreira, foi isso aí que eu posso te passar em relação a atleta e treinador, como a gente vem conduzindo a nossa carreira até hoje. Estilo de jogo, zagueiro no meio. Zagueiro raiz. Naquela época, você sabe, né? Naquela época, hoje o futebol mudou. Naquela época, o zagueiro ou era um zagueiro técnico ou era um zagueiro de força, né? Não tinha construção de jogo, não tinha essa iniciação de jogo como tem hoje. O jogador do zagueiro não precisava ter essa habilidade toda, né? Tinha que impor um certo respeito ali. E eu tinha essa capacidade física muito grande, sempre fui um cara muito forte fisicamente. Eu joguei muitas vezes com o Narciso, que era um jogador muito técnico, um jogadorzaço, né? E principalmente no Santos Futebol Clube, que foi a equipe que eu acho que foi que me destacou mais dentro do futebol brasileiro. E meu estilo era um estilo bem zagueiro raiz, né? Como fala. E assim, referência do Maurício Copertino, assim, que ele... Rapaz, vou seguir essa linha aqui como zagueiro. Tem alguma inspiração aí? São várias referências. Na época que eu jogava, que era uma época diferente de hoje, tinham grandes jogadores zagueiros, né? Tinha o Moser, que era um jogador do Flamengo, zagueiraço, né? Tinha o Oscar do São Paulo, que também era um cara que eu tinha... Tá perto ali, sempre estava vendo Copa do Mundo, né? Copa do Mundo.
Raimundo, capitão, né? Uma referência muito grande. Tinha vários zagueiros, Mauro Galvão, que era um exímio jogador. Teve né? aqui com a gente, hein? Teve aqui, Teve né? aqui. Aldair. Quer dizer, jogadores assim importantes da nossa época, que nós estávamos atuando como atleta, né? E como treinador também, eu acho que eu tenho algumas referências. A principal dela, estou tendo a oportunidade de trabalhar, né? Vanderlei Luxemburgo, Tele Santana. E um cara que eu gosto sempre de citar também é o Lula, o treinador que foi da época do Santos Futebol Clube, que pouca gente fala, né? Pernambucano e tem história aqui, viu, no futebol cearense. 12 anos dirigindo o Santos Futebol Clube, ganhou todos os títulos que um treinador pode ter imaginado. Para mim é uma referência muito grande, porque naquela época do Pelé, Coutinho, seu Pepe, só era jogar a camisa para cima. Tá, para aí. E a condução do negócio, como é que você faz? O cara tinha alguma coisa de especial para poder ficar 12 anos no Santos, ganhando vários títulos. Então, para mim, esses 3 profissionais que eu acabei de citar, sendo o último, tendo um enorme prazer de estar trabalhando com ele nos dias de hoje, Vanderlei Luxemburgo, Tele Santana e o seu Lula. Só fazer uma correção, acho que não é o mesmo Lula, não. O Lulão Pereira, não, né? O Lula que eu falei é o Lula Pereira, pernambucano, negrão e tal. Não, Lula, aí é o outro, né? Pô? Foi treinador do Santos na época áurea do time do Pelé. Tranquilo. É outro Lula. Eu conheço esse que foi pro Flamengo, Isso, né? esse mesmo, esse mesmo. Cara, como companheiro de zaga, assim, você falou do Narciso. Eu trabalhei com 2 profissionais que eu gostei muito de trabalhar, Ricardo Rocha e Narciso aqui no Brasil, né? Então, Ricardo Rocha especialmente era um cracaço, né? Um cara que incontestável, campeão mundial. E fora eu trabalhei com um zagueiro grego chamado Katsuranis, que foi também um zagueiro que depois jogou no Benfica, jogou no Milan. Era um jogador também que eu tive um enorme prazer de jogar do lado, jogava muito, era um cara muito, muito especial tecnicamente por ser grego, né? E também foi uma experiência ótima, que eu trabalhei 3 anos na Grécia e a gente teve a oportunidade de jogar com esse profissional. Aqui no Brasil, esses 2 aí que eu falei pra você. Cara, assim, a gente vê que na seleção brasileira fala-se muito dessa questão de xerife, né? Você falou aí de algumas referências que tem essa alcunha aí, né? O Ricardo Rocha principalmente. E até a Copa de 94 a gente tinha esse zagueiro nesses moldes. Eu acho que a gente ainda pode falar de zagueiro assim, o Lúcio, por exemplo. Talvez na seleção brasileira foi o último que a gente vai. Não, esse aqui é o xerifão da zaga. Tu acha que tá faltando isso? Tipo Maurício Copertino, Lúcio, essa galera que é mais. Chega mais junto. Eu acho assim que o futebol, né? Desculpa, até pra aquela questão da moral dentro do campo, né? Sim. Eu acho que tem um certo estigma dentro do esporte, futebol aqui no Brasil, que realmente o zagueiro, né? O zagueiro que impõe respeito, é aquele que chega junto, que o atacante respeita, né? Além de ter essa virtude hoje, tem que saber jogar futebol. Porque na minha época, vou falar por mim, tá? Para não ter nenhum tipo de problema aí com outros profissionais. Eu não era um cara muito técnico. Então hoje, como futebol, e você jogando numa seleção brasileira, e você trabalhando com o Fernando Diniz, você tem que saber sair jogando, né? É uma habilidadezinha. Tem que ter uma habilidade. No caso, hoje está jogando o Marquinhos e o Gabriel, né? Um joga no Arsenal, joga no PSG. São jogadores que, tecnicamente, indiscutível, já conquistaram o seu espaço, principalmente o Marquinhos, é uma referência, né? Eu não sei se tem mais espaço para esse tipo de jogador aqui no Brasil e no mundo. Por quê? Hoje um jogador viril, um cara que só chega, que tem essa imposição física, que ainda existe, mas que por uma série de coisas, pelo VAR, pela qualidade de jogo, pela exigência dos treinadores em construir o seu jogo desde lá do tiro de meta, eu não sei se tem mais espaço para esse tipo de jogador. Entendi. Sabe? Mas que me encanta muito, porque eu fui um zagueiro assim, mas infelizmente com a mudança das regras, com a mudança do futebol, eu não sei se vai ter ainda espaço pelo fato desse jogador não poder mais fazer o que é o seu melhor, que é aquela imposição, de uma certa forma intimidar o adversário. As coisas estão muito complicadas no dia de hoje.
Já dando uma informação para você aqui, ele já pediu para poder lembrar para todo mundo. Não era ele naquele gol do Marcelinho Carioca. Não tem como a gente não deixar de falar, né, sobre esse lance. É um lance na Vila Belmiro, o Pelé assistiu, mandou botar placa e tudo. Ele estava lá, mas não foi ele. Fala um pouco pra gente aí, primeiro, e como foi ver esse lance, né, cara, que tá pro resto da vida aí, né? Quando você fala num gol antológico, né, eu considero esse aí um dos gols assim, mais bonitos que eu vi pessoalmente, né, junto com o do Giovani, o meia que jogou com ele, que foi depois pro Barcelona. O mais próximo, o Giovani que jogou no Barcelona. O Djalminha também é uma oportunidade que eu joguei contra ele. O Rivaldo também fez um gol também. Ele deu Vamos já falar sobre esse campeonato aí, né, então, assim, Miller, que foi para mim o atacante mais difícil que eu joguei na minha vida, né? Um cracaço de futebol. Então, assim, quando você fala em gols desse naipe, né? E jogadores importantes, realmente, né, é sempre... Naquela época não, porque eu jogava no Santos, então, né, é uma situação diferente. Mas, no caso, o Ronaldo Marconato ficou muito marcado, né? Foi demais. Porque ele tomou esse chapéu do Marcelinho, né? E as pessoas comentam mais disso do que da carreira do profissional, né? Então, assim, a gente fica... o futebol brasileiro, ele proporciona isso, né? Pinturas assim, acabou de passar agora semana passada um gol do menino do Botafogo de Ribeirão Preto que ele fez do meio campo, não sei se você assistiu, né? Quer dizer, são jogadores assim, são jogadas realmente que tiram o fôlego principalmente do torcedor saudosista que está acostumado com o futebol arte, que está acostumado com esse tipo de lance a todo momento, né? Coisa que hoje em dia já diminuiu muito, e quando acontece... repetição, passa 100 vezes, né? O cara vira o artilheiro com um gol, né? É verdade. Porque passa em um monte de canal, passa em um monte de comentário. E o do Marcelinho também foi um gol antológico, na qual o Rei estava lá, né? O maior jogador de todos os tempos e merecidamente recebeu a placa que foi oferecida por Marcelinho Carioca. Agora aqui pra nós. Se fosse o Copertino lá no lugar do Marconato. Eu tinha meu estilo, né? Foi um lance muito rápido, né? Ali, o Marcelinho é um grande jogador, o Ronaldo não teve muita reação na hora, mas provavelmente tinha arrancado a cabeça dele. Bacana. Cara, voltando a falar sobre essa questão dessa posição, e na tua época, bem complicado, né? Porque principalmente o futebol paulista ali tava numa ascensão, e aí você falou de alguns jogadores e por coincidência participou do mesmo time, né? Aquele campeonato de 1996, exatamente. Palmeiras era uma loucura, Luxemburgo lá treinador, comandando aquele meio campo e ataque maravilhoso, né? Tinha Djalminha, Rivaldo, Miller e Luizão, exatamente. É o time dos 100 gols, né? A galera falou. Como foi ver essa galera e como era entrar em campo e saber que ia marcar os caras, né? A minha geração, né, que é essa aí que você falou, eu tava acostumado não, já tava enfrentando essa turma, só que o Miller jogava no São separado, Paulo, né? O Rivaldo tava no Corinthians, sabe? O Luizão e o Djalminha no Guarani. Então a gente sempre se confrontava, né? Quando juntou esses monstros todos aí, esses caras aí acima da média, pô, era só com a bazuca e com a metralhadora, né, cara? Porque realmente os caras eram fora de série, pensavam realmente muito na frente. Tive um prazer foi enfrentar esse time, porque realmente era uma máquina de jogar futebol, né? Os caras não tinham como marcar os caras, era muita movimentação, era muita qualidade técnica, era muito improviso, era muito jogada de um lado, Cafu, de outro lado era o Roberto Carlos ainda, eu acho que era o Roberto Carlos, era o Juninho. Era o Juninho, que também era uma capacidade técnica impressionante. Então, assim, a zaga Antônio Carlos e Kleber, sabe? Então era um timaço de futebol, né? Os caras todos sabiam jogar futebol. Acho que o Kleber era o mais grossão ali, mas que tinha uma imposição e tinha um respeito muito grande de todos os atletas do clube. Então, foi além do Vanderlei, que conseguiu organizar todas essas peças, né? E colocar aquilo ali para funcionar. E realmente foi um
um privilégio, né? Apesar de jogar contra, né? Era um sufoco danado, né? Ser vítima, né? Ser vítima daquele timaço, mas foi um privilégio ver aquela equipe jogar. Massa. Pegando um gancho sobre esse assunto que a gente está falando, eu não concordo muito essa questão de comparar épocas, né? Mas muita gente fala. Pô, naquela época lá, tinha de 11 jogadores, 8 eram craques, 8 sabiam jogar. Qual a tua opinião em relação a isso? Realmente mudou muito? Ou o plano de jogo, que é como eu também defendo, acho que também mudou, né? Muita gente fala que no passado tinha-se mais tempo para pensar. Hoje não dá muito para pensar. Pegou na bola já. Qual é a tua opinião sobre isso? São ciclos e são épocas distintas, né? Eu acredito muito nisso e creio que o futebol mudou muito daquele período para esse período. Os jogadores eram diferentes, as atitudes eram diferentes, os treinadores tinham outros conceitos de futebol. Dentro de toda a mudança que teve, a gente sente muito a falta da liberdade do jogo mais técnico do jogo brasileiro, que é a nossa principal característica, né? E nós se adaptamos a todo um sistema europeu, todo um sistema de mais tático do que realmente da individualidade, né? Agora, a partir desse ano, eu acredito que está mudando um pouco, porque nós, treinadores de futebol, temos conversado bastante entre nós e nós estamos tendo a convicção que a parte tática, aliado com a nossa capacidade técnica, é o equilíbrio perfeito para nós voltarmos a conquistar os títulos que nós conquistamos em toda a nossa história, nos mais de 100 anos da nossa seleção brasileira e do futebol brasileiro. Porque o europeu conseguiu atingir um estágio que nós não estamos conseguindo. Mas não porque eles evoluíram muito, mas porque a gente teve uma regressão, principalmente no estímulo da capacidade técnica dos nossos jogadores. E isso passa por uma série de fatores dentro do clube, né? De processos. Formação da base, para o jogador chegar em cima com a capacidade mais desenvolvida naquilo que a gente produz de muito no Brasil, que é jogadores com a capacidade natural fantástica, né? Os meias, os centroavantes, os pontas, que antigamente eram muito mais agressivos e respeitados no mundo inteiro, era muito difícil marcar. Ou seja, uma série de coisas que eu acho que fez com que existisse a época da geração de 90, de 2000, de 2010 e hoje da de 2020, que é um esporte totalmente distinto, que é o futebol. Cara, e assim, ó, eu falo muito sobre isso e queria a tua opinião. Estão levando muito cedo a galera daqui, né, bicho? O cara às vezes nem tá brasilizado completamente e a galera leva e chega lá, modificam os caras. Basta a gente ver os últimos que foram e talvez nem jogam na mesma posição. Se a gente for pegar o Paquetá, era atacante aqui no futebol brasileiro. Levaram o cara pra lá, quase mata o cara lá no Milan, botando de segundo volante. Depois começaram a dar uma melhorada, enfim. Eu acredito muito nisso. O Maurício Copertino também acha isso. Estão levando muito cedo e estão mexendo na estrutura. Vamos lá. Ótima pergunta. Eu gosto muito quando você coloca isso em pauta, porque é uma coisa que me instiga muito a falar, né? Aguça muito em toda a minha capacidade de quando eu me formei como treinador, quando eu passei pelos 3 anos de seleção brasileira. O processo de formação de atleta, né? Que eu acho que já é um erro aqui no Brasil, porque a gente só pode alojar jogadores até depois dos 15 anos. Antes a gente não pode alojar, já é um erro. Dos 281 países credenciados com a FIFA, só o Brasil que não pode alojar jogadores abaixo de 14 anos. O esporte olímpico pode, a menina do ginástica olímpica aos 7 anos pode ir no Flamengo ou qualquer outro clube, tá? E ser alojada e ter um processo dentro de formação. E o jogador de futebol, que é a nossa matéria-prima mais preciosa, cobiçada e preciosa, a gente não pode alojar, quer dizer, eu acho que é um erro na legislação brasileira, deveria ser modificado por tudo que envolve o futebol, pela capacidade de produzir jogador, pela capacidade econômica dos clubes hoje que estão necessitando disso, né? A perda de jogadores, de repente, de um clube
menor aqui do Ceará, de repente com uma equipe grande, porque ele não tem a capacidade de poder alojar esse jogador em condição de poder, ele acaba cedendo para uma equipe que tem esse tipo de coisa. Entendi. De repente tem um convênio com um time de futebol de salão, na qual deixa o menino jogando ali e faz aquela, sabe? Então, assim, o processo de formação realmente é isso que você falou. Os jogadores jovens estão saindo cada vez mais cedo. O europeu exige isso do futebol brasileiro agora. Nenhum jogador mais com 21, 22 ou 23 anos, os caras acham que é velho. Por quê? Eles querem terminar a formação do atleta. Porque no Brasil você não consegue formar mais um atleta de futebol com a nossa característica de jogo. Por isso que você vê os Vinícius Júnior, o Paquetá, que saiu novo, Rodrigo mesmo, o próprio Rodrigo dos Santos, jogadores importantes que, você sabe, vou passar um pouquinho para vocês aqui. Para você formar um jogador de futebol, cronologicamente, você precisa de 10 mil horas, certo? 10 mil horas você não consegue atingir o menino treinando, o menino sendo orientado, chutar com a perna direita, chutar com a perna esquerda, cabeceio, pelo sub-15, pelo sub-17, você não consegue atingir isso. Por quê, Maurício? Porque o cara não tem tempo de fazer isso com o atleta. Porque são 4 anos, o ciclo para você fazer isso, o atleta tem que começar do sub-8, sub-7, sub-8, que na Europa tem. Sub-7, sub-8, sub-9, até o sub-19. Ele consegue atingir, entre jogos e treinamento, 10 mil horas, que é considerado perfeito para um atleta se tornar profissional. Porque ele está realmente treinado, educado, sabendo as partes táticas, sabendo a parte técnica, tudo que você envolve uma formação de atleta. Aqui no Brasil não dá tempo de fazer isso. Uma, porque a estrutura econômica dos clubes realmente são debilitadas. Permite, né? Nós temos 700 clubes no Brasil. Se eu te contar no dedo 30 clubes ou 35 que têm a capacidade de formar jogador, que investe dinheiro em sua... É muito, estou chutando, sendo bem generoso. Né? Aquele que a CBF de clube formador, né? 35, 40 no máximo. Vamos colocar Série A e Série B. Tá bom? Vou ser bem generoso. E aí eu vou te falar mais o seguinte. O clube que chega com um jogador no Sub-17 ele é convocado para a seleção brasileira, esquece esse jogador. Ele não vai mais participar do clube, do ciclo de formação. Ele já pula direto para o profissional, porque as pessoas que coordenam a carreira dele já exigem que ele vá profissional porque tem proposta em cima desse jogador. Ou seja... ter visibilidade maior e sair mais rápido. Acabou esse ciclo de formação do processo brasileiro, por isso que eu acho que a CBF, junto com os órgãos responsáveis, poderiam mudar um pouco essa legislação do futebol brasileiro para a saúde dos clubes. Pô, Maurício, mas você está falando isso, os caras estão vindo aqui comprando o Hendrick e comprando o Roque por 60 milhões. Pô, ok, beleza, mas são casos esporádicos. Quantos clubes nós temos no Brasil? E quantos clubes? E lógico que isso passa por toda uma capacidade de reorganização dos clubes. O clube tem que saber se organizar, saber estruturar, pagar os seus funcionários de dia, ter uma base legal, bacana, que dê condição. É uma série de coisas que eu acho que a gente vai ainda demorar um pouquinho para poder tá segurando nossos jogadores, que ele consiga ficar jogando no Brasil como o Neymar até os seus 23 anos, 24. E aí sim, o europeu quer trazer ele, quer buscar, vai lá no Corinthians, vem aqui no Ferroviário, vai no Fortaleza, quer trazer, quer levar o Caio? Quer? Pô, paga aí 100 milhões de dólares. Ah, eu não quero 100 milhões de dólares. Então você vai ficar aqui porque eu não preciso do teu dinheiro, sabe? Eu acho que, porque o futebol, na minha opinião, ele não foi feito para dar lucro. O futebol foi feito para dar alegria para o seu torcedor, alegria para as pessoas que trabalham em torno do clube. Quanto mais o clube chegar em finais, quanto mais o clube formar jogadores, quanto mais você for e ter prazer de ver um jogo de futebol da tua equipe, mais o torcedor vem para o clube, mais vai ter sócio-torcedor, mais a mídia tem interesse em patrocinar aquele clube. Ou seja, uma série de coisas que vai trazer aquele dinheiro que de repente o cara só visualiza na venda do jogador para lá e esquece todo o processo que é a grande marca do nosso futebol, que é a qualidade técnica do jogo bonito que a gente vê que o mundo todo falava até pouco atrás. Legal, cara. E assim, ó, eu já ia te perguntar, nosso último atleta formado brasileiro para ir para a Europa preparado, o Neymar.
Sem sombra de dúvida, né? Já está respondido o que você me perguntou em relação a O cara isso. foi com todos os fundamentos adquiridos, né? Se adapta ao futebol europeu, mas no seu estilo. Né? Isso aí é o que é o sonho, né? Pra gente, até pra nossa seleção também não sofrer muito. Porque até nisso tá impactando. Tu concorda? Até a nossa seleção também acaba sendo vítima, né? O que aconteceu com o Neymar é uma utopia, né, dentro do futebol brasileiro, mas é o perfeito. Porque ele conquistou uma Libertadores pro clube, Tudo, ele conquistou uma Copa Brasil, não foi campeão brasileiro, Só não foi campeão brasileiro, mas o restante... Mas eu acho que esses 2 títulos já foram de suma Libertadores, importância, né? Copa e tal. Então, além de trazer receita para o clube, além de trazer vários patrocínios, além dos jogadores que estavam jogando do lado dele, o Ganso e Companhia Limitada. Uma galera. Uma galera foi vendida. Ou seja, o clube brasileiro, se ele consegue se organizar, porque esses clubes, esses jogadores aparecem aqui do nada. Né? Um exemplo, Fortaleza, que é um time que está ascendência aqui no estado. Aparece um Caio, um jogador desse nível, desse quilate, o José Wellison, que é um jogador que já vinha sendo rodado em várias situações, né? Em vários clubes e não tinha ainda deslanchado, mas que participou comigo na seleção brasileira, num torneio na China. E é um jogadorzaço, base do Vitória, que tinha uma história lindíssima na sua categoria de base, revelou já vários jogadores e agora está fazendo um grande trabalho aqui. Então isso aparece no Brasil. Imagina se você tem um clube organizado, todo estruturado financeiramente, e aparece um cara desse e você fala, eu quero 50 milhões de dólares, e o cara vem e paga. Sabe por quê? Porque ele não tem esse tipo de jogador lá. Não tem. O West Ham, ele não tem nenhum jogador na base dele que cheira o sapato do Caio nem do José Wellison. Aí ele vem aqui, ele vai pagar 50 milhões de libras. Assim como o Nottingham levou o Scarpa, por exemplo. Levou o Scarpa, né? E levou agora o Murilo do Corinthians, que eu estava trabalhando lá. Isso. Pagaram 15 milhões de libras esterlinas. Ou seja, eles não têm esse tipo de jogador. E o mundo não tem. Por isso que eu acho que o mundo pode ficar de joelhos para o Brasil, desde que o Brasil consiga se organizar em todas as fases da sua estrutura física e operacional. E junto logo com uma série de coisas, com a melhora das estruturas de campo de jogo, com patrocínios fortes, com o nosso futebol sendo vendido. Você vê um exemplo. Eu estava nos Emirados Árabes há um pouco tempo atrás, antes do Corinthians. O ano passado, a Copa do Brasil foi final Corinthians e Flamengo, lembra? Isso. Quer dizer, o Corinthians com 35 milhões de pessoas de torcida e o Flamengo com 40 milhões dentro das minhas pesquisas de torcida. Eu acho que essa é a conta. 75 milhões de pessoas vendo um jogo de futebol, supostamente, vamos colocar aí 50 milhões de pessoas. Mais os observadores do futebol que amam o futebol, que vão assistir esse jogo. Vamos colocar aí redondamente 60, 70 milhões de pessoas vendo esse jogo. Eu estava no mundo árabe. Sabe quantas linhas foi falado desse jogo lá? 0. Não teve nenhum comentário, nenhuma aparição desse jogo importante, que é para nós aqui é o maior clássico, que rende maior visibilidade em todos os sentidos. E lá ninguém sabia que estava sendo disputado uma final de Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Ao contrário da segunda divisão da Inglaterra, os caras comentam de jogos que, com todo respeito, são horrorosos de ver, mas os caras sabem quem é o jogador tal, vendem camisa pra caramba, pagam o que os caras da Inglaterra pedem para retransmitir esse campeonato. Ou seja, será que nós estamos no caminho certo? Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Porque você e toda a sua estrutura aqui está perdendo dinheiro também. Porque se você falasse de 3 equipes que fosse conhecida em vários lugares no país e no mundo, com certeza o teu programa estaria sendo mais visto, com certeza você ia ter que colocar uma legenda em inglês, porque ia atingir outros países, com certeza ia vir marcas mais importantes do que você já tem hoje, que são maravilhosas, e para poder patrocinar o seu programa. Ou seja, uma série de coisas que a gente não sabe a proporção que a gente está perdendo em termos financeiros para poder
estar trabalhando dentro do nosso esporte, Rentabilizar, né? Rentabilizar e contabilizar isso para os cofres, não só dos clubes, mas dos profissionais que trabalham direto e indiretamente com o esporte. E isso é tão certo, né, Maurício, que assim, a gente teve até há pouco tempo, viralizou a entrevista do Luxemburgo, né? Você estava falando, ó, o Neymar teve todas as fases aqui dentro, ganhou todos os títulos, o Santos, imagem dele, usou pra caramba. E aí o Luxemburgo uma vez contou uma história que estava jogando com o Real e tirou o Ronaldo, né? E o Florentino foi lá e perguntou, meu irmão, por que tu tirou o cara, né? Aí disse, não, porque eu tava pensando no campeonato, né? A gente tava ganhando pau a pau com o Barça, eu tirei o cara e meti ali pra segurar o jogo. Aí o Florentino falou, meu irmão, esquece isso. Tá ganhando é pra ganhar demais. Quem é pra estar feliz é o torcedor, porque a gente pagou pelo cara pra ele estar no campo, né? Fala muito sobre isso que tu tá dizendo, né? Pra poder valer o investimento. É isso, né? Na minha concepção de profissional do futebol, você não pode só ver o micro, né? Infelizmente, a gente só vê o micro. Eu sou o profissional Maurício Cupertino, treinador de futebol, eu vou para um clube, né? Os profissionais que estão lá, que já estão dentro da sua estrutura e da sua mentalidade, eu tenho que me adaptar para eles. Aqui no Brasil é dessa maneira. Então eu não posso chegar lá e ter esse discurso todo que eu estou tendo aqui, falando com você nessa troca de informação que é bacana demais. Né? Mas eu sei que está errado. E eu sei que as coisas, para acontecer no Brasil, e podem acontecer, de uma maneira, o exemplo clássico é o Flamengo agora, que está muito bem financeiramente, pode fazer o que ele quiser, que as coisas não vão regredir mais. O Flamengo, olha o que eu estou te falando, o Flamengo em pouco tempo vai estar trazendo jogadores de alto nível da Europa para cá. Porque ele vai ter capacidade física, money, né, para poder comprar qualquer jogador que ele quiser. Porque é uma máquina de fazer dinheiro, cara. Né? Então eu acho que isso tudo que eu estou falando, quando eu falo isso, e eu troco muitas ideias e muitas informações com bastante gente, muito capacitada, a gente sabe que não é só a questão do treinador. Envolvem outros fatores que precisa melhorar no futebol brasileiro para que o business futebol venha à tona de uma maneira realmente como vem na Europa. Os caras na Europa, para você ter uma ideia, o clube que ganha menos na primeira divisão, na Premier League, o clube que ganha menos na Premier League, ganha 850 milhões de reais. O nosso clube que ganha mais, que arrecada mais, esse ano acho que foi o Corinthians, bateu o Flamengo, tá entre os dois ali, o Flamengo acho que está na frente ainda, 1 bilhão e 22 milhões de reais. Ou seja, a pior equipe da Premier League quase chega ao faturamento da melhor equipe do futebol brasileiro. Então isso está errado, sabe? Ah, pô, mas lá na Premier League, o que tem a Premier League? O que é? Os caras são mais organizados. O Pepe Guardiola é um péssimo profissional? Não, é um ótimo profissional, é um dos melhores treinadores da história do futebol. Pô, o cara se credenciou para isso. Só que olha só, vamos lá. O cara tá há 8 anos no Manchester City, ganhou o título da Champions League o ano passado, bateu na trave aí os outros anos. Isso. Mas foi uma construção de trabalho, de mentalidade, de acreditar, de reforçar, de manutenção de elenco, de manutenção do seu próprio treinador. Uma série de coisas, de estrutura. Construiu o melhor CT de treinamento do mundo, fez um estádio novo. Ou seja, nesses 8 anos os caras evoluíram muito. Como o Flamengo, como o Corinthians, como o Palmeiras, como os clubes que estão querendo se organizar, afinal, o Atlético Mineiro que está indo no caminho, tentando pagar sua dívida. Ou seja, o Fortaleza aqui, o maior exemplo, o próprio Ceará, que é um clube até 2 anos atrás, pô, era o melhor equipe de futebol do Nordeste, Norte-Nordeste. E o que aconteceu? Não pode, tem que continuar, as pessoas têm que acreditar, a torcida está entendendo isso. Se não houver essa melhora, não só do treinador de futebol, volto a repetir, que também era um hiato e também a gente tinha algumas coisas que precisavam ser melhoradas, e eu acho que está melhorando, e está vindo uma nova geração de treinadores muito capacitados para gerir tudo isso daí. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai voltar de novo a ocupar o nosso espaço, que é o melhor futebol do mundo, sem sombra de dúvida.
Falando do Luxemburgo, não tem como a gente não falar desse cara. Eu sou fã demais do Luxa, né? O cara que é resenha pra caramba, mas mudou o patamar do futebol brasileiro. Não tem como a gente não falar disso, né? Desde Bragantino pra cá, todos os trabalhos do Luxemburgo. Eu acho que pode ser marcado. Se tivesse aqui pra gente colocar um quadro, né? Colocaria cada time. Entraria o Bragantino da década de 80, o Palmeiras 93, 94, Palmeiras 96, Cruzeiro e tal. Como é estar do lado desse cara, trabalhar com ele? Conta pra gente aí, bicho, esse privilégio, né? Privilégio. Né? A palavra certa é um privilégio, né? Eu acho que foi uma situação muito peculiar na minha carreira. Eu tinha acabado de sair da CBF, o Vanderlei estava indo para a China e ele estava em busca de um auxiliar técnico que ele estava escolhendo, né? E eu fui escolhido. Eu achei isso daí fantástico, né, cara? Uma honra, porque nós temos vários profissionais aí muito capacitados no Brasil. E ele me levou para a China, foi o nosso primeiro trabalho juntos. E depois tive outros privilégios de ser convidado para ir fazer o trabalho no Vasco da Gama, né? Na qual a gente pegou a equipe em último lugar. Poxa. E nós quase classificamos para Libertadores e revelamos o Thales Magno, né, que depois foi vendido, o Gabriel Peck, que hoje é um dos principais jogadores, né? Então, foi o nosso primeiro trabalho no Brasil. Depois nós fomos, depois desse trabalho, para o Palmeiras, que também foi um trabalho na minha concepção, com toda aquela coisa que aconteceu da pandemia, interrompendo o ciclo de trabalho também, que nós ficamos quase 4 meses em casa, por toda uma questão da pandemia. Mas também acredito que foi um trabalho maravilhoso, onde a gente conseguiu reestruturar a equipe, principalmente na transição de jogadores da base para a equipe principal, que foi o processo que começou toda essa questão da fase maravilhosa que o Palmeiras vem tendo aí com o seu profissional, com o Abel, né? Então, realmente nós participamos do início daquela situação. Ganhamos 2 títulos, que foi o Campeonato Paulista e a taça lá de Orlando, né? O campeonato lá dos Estados Unidos. E depois a Florida Cup. E classificamos a equipe em primeiro lugar, que condicionou a equipe para ser sempre o time mandante nos jogos da sequência da Libertadores, que foi campeão, né? E depois nós voltamos fomos pro Cruzeiro. Também revelamos um outro grande jogador que hoje já foi vendido para o Barcelona. E depois agora o trabalho no Corinthians, né? Meu último trabalho com ele. Privilégio, o Vanderlei é um cara acima da média, em todos os sentidos. Um visionário, né? Um cara que fez uma história maravilhosa no futebol, né? Tem conceitos e ideias assim muito, muito diferentes, né? E eu acho que o Vanderlei, na minha caminhada agora, foi uma NBA, né, cara? Eu terminei sou licença Pro da CBF, sou licença Pro da Comebol, e culminou com essa dádiva de Deus, eu acredito que foi isso. Nessa experiência, nesse dia a dia com ele, você tá jantando e trocando ideia sobre o Real Madrid, trocando ideia sobre o Palmeiras, como foi montado, trocando ideia como é que ele trouxe o Alex pro Cruzeiro, onde ninguém queria. Esse tipo de história que engrandece muito as nossas convicções para continuar a nossa carreira depois, né? Então, realmente, o Vanderlei eu considero um cara que muito importante dentro do meu ciclo de estar me formando como treinador. Já me considero um treinador profissional há muito tempo. Sim. Mas a caminhada toda a gente se vive aprendendo, né? E o privilégio realmente de trabalhar com esse grande profissional, Vanderlei Luxemburgo. Esmiuçando um pouco esses trabalhos que você fez, né? Falar um pouco do Vasco, né? Você falou Thales Magno e Gabriel Peck, mas uma característica que o Luxemburgo vem fazendo e que pouca gente vem não notando, e aí tem a tua participação também, que é pegar um time que quase desacreditado, né? E aí fazer com que o clube entenda que dentro das suas limitações ele consegue melhorar, né? Como é que é esse negócio? Conta pra gente aí qual foi esse segredo, porque chegou no Vasco e chegou no Palmeiras, Você sabe o que eu tô percebendo, que os profissionais assim da imprensa estão começando a perceber isso também aqui no Brasil, né? Isso. Porque falou-se muito em treinadores estrangeiros. E uma das coisas que foi pouco falado,
que é a questão da parte tática, técnica, física, psicológica, tudo que envolve um processo de trabalho de campo de futebol, de evolução de equipe, é a relação interpessoal. E o Vanderlei é mestre nisso, né, cara? Ele já lidou com grupos dificílimos no passado recente e conseguiu fazer os caras jogarem futebol de uma maneira, acreditarem naquilo, né? Então, o Bragantino foi um case maravilhoso na carreira dele, cara. Ele pegou uma equipe do interior de São Paulo e se tornou campeão brasileiro, campeão paulista, passou por cima de todo mundo. Ou seja, você imagina o Bragantino hoje disputando um título com toda a estrutura que ele tem, Red Bull Bragantino. Isso. Pegou um Bragantino, só Bragantino, sem o Red Bull. Sem o Red Bull. E conseguiu fazer esses caras, montou uma equipe excepcional, chegar a um título brasileiro no interior de São Paulo, que era inimaginável isso daí. Então, eu acho que houveram mudanças importantes dentro disso tudo que a gente vem conversando, e o Vanderlei tem esse tipo de característica do trabalho dele, né? De agregar, de juntar, de dar confiança, de retomar isso. E ele é um cara muito pesado. Ele é um cara que segura as pancadas que vêm de fora. E, de uma certa forma, isso protege o grupo, protege o clube, porque vem tudo no Vanderlei Luxemburgo, né? Isso é uma coisa importante que foi um dos fatores, além do trabalho de campo, além da reorganização, das peças que ele trouxe da base, de toda uma estruturação dentro do plantel do Vasco, que fizeram com que o Vasco saísse daquele ostracismo, daquela areia movediça que estava. A draga danada. Né? E conseguimos fazer os caras acreditarem que era possível. A torcida do Vasco também maravilhosa. Né? Então foi uma série de coisas que resultaram no final da competição a gente conseguir quase uma vaga para a Libertadores direta. Né? Então eu acho que a relação pessoal, e foi colocado isso muito em credibilidade esse ano em alguns trabalhos, não só de brasileiros, mas também de estrangeiros, que realmente aqui no futebol sul-americano, além do cara ser top como profissional, saber da parte tática, saber da parte física, interligar todos os departamentos de um clube com o time de futebol, se ele não tiver uma relação interpessoal com o sul-americano, que é diferente do europeu, são dois povos e dois estilos de vida totalmente diferentes, um acostumado a coisas boas, faculdade, filhos na escola, sem problema social nenhum, e outro aqui na América do Sul, onde as coisas acontecem de uma forma muito estranha. Nem chuteira tem para jogar. Que 95% dos atletas de futebol são oriundos realmente de comunidades, de lugares bem, onde a família trabalha de manhã para comer a comida à noite. Então você tem que ter essa preocupação. E por isso que eu acho que, não só por isso, mas o entendimento do profissional, treinador de futebol, quando ele sabe disso e ele entra no clube com toda a sua capacidade de gerenciar e de poder conduzir uma equipe de futebol, entender que a relação interpessoal, não só com os jogadores, mas com todo o entorno, quando eu falo entorno, é imprensa, dirigentes, funcionários, eu acho que é uma grande vantagem quando você consegue agregar isso ao seu trabalho. Verdade. E assim, cara, a gente teve dois exemplos, né, de treinadores brasileiros e que muita gente já começa a criticar, que iniciaram trabalhos que depois foram muito campeões. O Palmeiras, vocês, né, que entregou um Palmeiras pro Abel, que, né, só Libertadores foram 2, né? E a gente teve o trabalho do próprio Abelão no Flamengo, que entregou um Flamengo para o Jorge Jesus, né? Então, assim, como é que tu vê essa questão? Você tinha me falado até no off aqui. Foi bom, né, a gente saber desses caras para poder eles virem aqui e também saber como é o jogo aqui, como é que é o negócio, e também para o torcedor, né? Que não viu só coisas boas também. Começaram a acreditar que não, o português dá certo. E teve uns portugueses que não deram muito certo. Eu sempre brinco, né, cara? Eu sempre brinco. Acho que o futebol, dentro do campo, ele não tem muro. E ali você vê tudo, né? Não tem como o cara se esconder. Ou seja, você vê a reação do treinador, você vê as coisas que ele faz. A gente é muito
cético nessa situação. Então, o torcedor também não é bobo, né? Isso. A imprensa também, de uma certa forma, chega um momento que ele começa a questionar também algumas coisas que ele não pensava quando aconteceu todo o processo, esse ciclo de mudança de queremos treinadores estrangeiros, queremos, como até hoje é colocado aí em relação a tudo que... Mas eu já vejo hoje profissionais repensando nesse tipo de situação, né? De uma forma bem honesta. Foram trazidos profissionais também do terceiro, segundo escalão da Europa, né? Pô, diferente, traz o Ancelotti pra cá, traz o Pep Guardiola, o cara trabalha lá num time de ponta lá, traz um Klopp, traz um Roger Smith, que é do Benfica, um cara que eu admiro muito o trabalho dele. É diferente, lógico que é diferente, pô. Agora, trazer pessoas profissionais, auxiliares, que eram auxiliares porque foram auxiliares e nunca trabalharam de nenhum processo. O cara foi base do Barcelona para uma equipe como o Flamengo, para uma equipe como o Corinthians, para uma equipe... Eu já tenho um pouco de reticência em relação a isso. E quando se fala em relação a algumas coisas que foram feitas esse ano, mais ainda. Porque a gente trabalha com futebol profissional. E a gente está vendo que aquilo não vai dar certo. Tá falando, isso aí não vai dar certo, cara. Tá na cara, isso vai dar... vai dar M, né? Então, assim, eu sempre fui a favor da vinda de novos profissionais, mas esse ano eu tô muito otimista que o treinador brasileiro ele tá reconquistando seu espaço. Confiança também. Confiança, né? Como você citou aí, pô. Eu acho que o Abelão no Flamengo entregou pro Jorge Jesus, que fez um trabalho maravilhoso no Flamengo, mas foi fruto da base que foi feita pelo Abelão. Né? Assim como outros profissionais também prepararam, o Vanderlei no Palmeiras, enfim. Mas depois o Abel veio com muita propriedade, mostrando todo o seu trabalho, conquistou o espaço dele, deu sequência, ganhou, que é importante para você marcar o seu território, né? Então, eu acho que hoje em dia a coisa tá muito, as pessoas estão pensando muito, porque tá vindo uma geração de treinadores de futebol que eu não é porque eu faço, não é porque eu faço parte não. Mas os caras cascadura, sabe? Os caras preparados, os caras que sabem o que estão falando, que sabem estruturar todo o jogo, sabem o que, se a diretoria estiver remando pro lado legal, esses caras estão fazendo uma coisa boa. Como eu te falei, hoje a gente tem que se preparar no entorno mais do que dentro. E o treinador de futebol que não fizer isso, também ele tá... Se ele for conversar com os executivos do clube e não tiver uma capacidade de se comunicar e de ter ideias, logo os executivos vão perceber isso. E eu acho que o caminho é esse, sabe? Na hora, e a torcida também tá vendo isso, e o jornalista também, não tenho nenhuma dúvida que tá percebendo também. Cara, tem uma coisa que eu defendo demais, né? Que é a importância do auxiliar técnico. A importância da comissão, mas do auxiliar em si, e principalmente se ele for fixo do clube, né? Porque o clube tem ali o seu DNA, né, de jogo, que eu também defendo, e o treinador tem que se adaptar ao DNA do clube e botar o time para jogar. Não todo cara que chega, não, tem uma filosofia, aí vou jogar no Corinthians. O foco mesmo é falar sobre auxiliar técnico. E a gente já teve aqui alguns cases de sucesso. Barbieri, né? Foi do Flamengo e tá aí. Thiago Nunes, né? Que também Atlético Paranaense e tal. Como é que o Copertino veio? Até porque faz parte dessa classe. Importantíssimo. Obrigado pela pergunta. E levantar essa bola. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante também dentro de qualquer processo. Comissão técnica. O treinador que não tiver pessoas capacitadas dentro da sua comissão técnica está fadado a ter insucesso dentro de qualquer atividade. Se você aqui na sua empresa, se não tiver um operador, se você não tiver pessoas que captam os caras que vão ser entrevistados, você tem a sua capacidade como jornalista, mas você também vai ter dificuldade em relação a uma série de outras coisas que são importantes para o crescimento do teu podcast. No futebol não é diferente. Falando sobre comissão técnica. Falando sobre auxiliar técnico que vira treinador, né? São duas coisas distintas. É a mesma coisa quando você é atleta e você vira auxiliar ou vira direto treinador, né?
São coisas que, se o profissional não se aperceber, ele fica pelo caminho. Porque uma coisa é você ser auxiliar técnico e ter uma postura dentro do campo. Porque você, geralmente, como é auxiliar técnico, você tem uma boa interligação com os atletas, você faz o meio-campo legal, você escuta os caras, traz e filtra para o treinador. É um outro trabalho dentro do futebol. Quando você vira treinador, a sua postura tem que ser alterada e quem tem que fazer alguns servicinhos são a tua comissão técnica. E você tem que encabeçar realmente a tua postura de treinador. Então eu vejo que o auxiliar técnico, você citou alguns profissionais aí que são muito capacitados e de repente estão estagnados aí por uma série de coisas, reserva de mercado, as coisas não estão acontecendo aqui no futebol ainda em relação a movimento e os caras estão parados esperando para a próxima temporada que tem uma capacidade financeira para poder fazer isso. E nem todos têm isso, né? De repente esperar, eu vou esperar. O Barbieri saiu do Vasco, ficou posicionado e está esperando uma situação. Pô, não deve ter aparecido 3 times para ele? Eu acho que deve ter aparecido. Pô. Mas será que ele quis ir? Então, são situações realmente... E isso o mestre Vanderlei sempre fala para mim, né? Filho, quando você for para uma equipe, e você vai para uma equipe de ponta, que eu sei que você vai, se você bater numa equipe grande, você tem que fazer um grande trabalho. Você não pode bater numa equipe grande e fraquejar, sabe? Porque o cavalo selado passa uma vez só. Então... são coisas que a gente tem que saber. O risco da nossa profissão é esse. E eu estou ciente disso, dos riscos que eu vou correr, das coisas que vão acontecer, das críticas, dos elogios, a gente tem que estar preparado. De repente, como o Diniz hoje está na seleção brasileira, e o Diniz há um pouco tempo atrás, não muito distante, estava desempregado. Então, sendo questionado por uma série de coisas. Então, como eu te disse, o futebol é muito seguro. A gente, nós que estamos aparecendo agora para o mercado realmente, nós temos que estar ciente em todos esses riscos. E o auxiliar que quiser virar um treinador de futebol, ele tem que ter a personalidade e a capacidade de saber que as coisas podem acontecer e também não podem acontecer. E ele ter um preparo para que as coisas, quando não aconteçam, ele esteja consciente que... pode aparecer uma outra oportunidade para ele se preparar melhor, para ele redirecionar algumas ideias, enfim, fazer uma reciclagem para... ou, de repente, vir para cá e falar, pô, eu estive lá no podcast lá, e agora eu sou um grande treinador, então isso tudo pode acontecer. Eu posso estar falando com você hoje aqui, oxalá isso aqui viralize, e o ano que vem, no final do ano que vem, eu posso estar dirigindo uma equipe, fazendo um grande trabalho, as pessoas falando o meu nome... Eu acho que isso tudo a gente é um risco que todo mundo está sujeito que trabalha com futebol profissional. E o Copertino está esperando esse convite ou ainda está segurando um pouco? Total, o Maurício Copertino, profissional, treinador de futebol, ele está esperando um convite para poder trabalhar em 2024, sim. Me sinto muito preparado, sou um treinador de futebol profissional, estava com um cara referência, não sei se ele vai continuar ainda como treinador. Né? Como ele fez o ano passado, ele falou para mim, filho, eu vou me candidatar a senador. E eu parti para os Emirados Árabes, que apareceu uma situação importante para mim financeiramente. Ou seja, eu tenho uma vida independente, né? de poder estar escolhendo o caminho que eu quero ir. Né? Eu falo muito sobre isso. Ele sabe disso, o Vanderlei não é nenhum... As nossas conversas, e ele fala isso para mim. Né? E espero que em breve ele possa tá endossando isso daí, né? Porque com certeza, se essa situação acontecer para 2024, com certeza as pessoas vão perguntar se a coisa começar a acontecer, se meu nome começar a ser, né, cogitado em algum clube de futebol. E eu estou muito preparado e esperando que isso aconteça mesmo, porque, como eu te disse, né? Na vida a gente não pode temer nada. Quando a gente se prepara para alguma situação... eu me sinto muito seguro, sabe, de estar assumindo qualquer equipe de futebol brasileiro. Agora, se vai acontecer, é uma outra história, né? É verdade. A gente vai torcer que aqui é pé quente, hein? Então, segura aí que isso aqui vai virar meme, isso aí. Meme não, isso não vai ser meme não. Pô, é isso. Cara, falar um pouquinho aqui do futebol cearense, né? Você citou o Ceará, a gente vê que você acompanha aí, porque o Ceará, né, há um ano e meio atrás... o Ceará acabou caindo para a Série B, voltando para a Série B.
Mas o Ceará foi protagonista aí do Nordeste, né? A gente tem o Fortaleza hoje vivendo uma loucura, que é essa final de Copa Sul-Americana, inclusive eliminando o Corinthians. Como é que tu vê aí a chegada dessas equipes? E fala um pouco, né, do futebol nordestino aí, com a visão do Copertino, como é que ele vem vendo aí essa evolução. Primeiro, vocês têm um presidente de federação aqui, Dr. Mauro Carmelho, que é um dirigente excepcional aí, né? É um cara que ajuda muito o futebol cearense com a sua influência dentro da CBF, sabe? E é um cara que eu tive a oportunidade de conhecer ele em Toulon, na França, no qual a gente foi bicampeão do torneio de Toulon pela seleção brasileira, né? E a gente, várias vezes, inclusive jogamos tênis junto. Olha e tudo. É um cara muito legal, um cara excepcional. Eu acho que gente boa demais. Grande parte de tudo que está acontecendo no futebol cearense deve a esse profissional, sabe? Como eu te disse, o Ceará hoje é dirigido por um dos melhores treinadores que eu acho que o futebol brasileiro tem, que é o Mancini, um cara muito inteligente, muito capacitado, uma comissão técnica muito organizada, que faz um trabalho, não tenho dúvida nenhuma de falar disso, do mesmo nível que um treinador europeu, um cara muito sério, né? Que, lógico que o Ceará a gente sabe que não está numa posição tão boa, né? É um clube que esse ano passaram muita troca de treinador, né? Acho que é o 4º treinador. Isso. Então, eu acho que esse processo realmente não foi legal, né? O Fortaleza, incontestável, o Vodio é um cara muito profissional, muito competente dentro de todas as ações que a gente vê ele fazendo dentro do Fortaleza. Montou uma equipe muito competitiva, com jogadores, como eu te disse, citei 2, mas jogadores importantes que ele trouxe para cá e deram certo, né? Eu acho que a gestão do Marcelo também é uma gestão maravilhosa, um cara muito profissional, diferenciado, tem ideias realmente que condiz com tudo que eu falei para você, né? Um pouquinho para trás agora. Nós temos o Floresta, que é uma equipe também que gerida também por um cara, né, que tem um poder aquisitivo muito importante. É uma equipe que subiu para a Série C, uma equipe que a gente sabe que tem uma estrutura física maravilhosa, né? E eu sei disso porque meu irmão trabalhou lá, o Marcelo Copertino já trabalhou aqui, né? Com o Paulinho, né, inclusive. Era auxiliar do Paulinho Kobayashi. O Ferroviário esse ano com o Paulinho Kobayashi subiu para a Série C, que é importante para o estado, voltou, né? Que é uma torcida também importante dentro do estado, né? Nossa terceira força. É a terceira força. Então, a gente conhece um pouco da história de vocês aqui do estado do Ceará, né? E a gente sempre está acompanhando. Quem é do futebol acompanha essas coisas importantes, esses cases importantes como Floresta, né? Uma coisa, um clube que apareceu e de bairro, né? De bairro, e daqui a pouco se tornou um time da Série C, né? Então, e todos os profissionais que vêm trabalhar aqui falam muito bem, né? Principalmente da condução do diretor, do presidente, do dono da equipe, enfim. Então, a gente sempre acho que nos últimos 3 ou 4 anos, o Ceará tem sido um dos poucos estados do Norte e Nordeste que estão na primeira divisão. Já teve o Ceará com o Fortaleza, agora caiu o Ceará, né? Numa outra hora o Fortaleza estava na Série B, enfim. Eu acho que vocês estão num caminho muito legal, bacana, as equipes estão respeitando muito, né? Quando vem para cá, o Fortaleza vai disputar primeiro título internacional na sua história, que eu acho que culmina com todo um trabalho maravilhoso de uma gestão muito importante, né? Como eu te disse, eu acho que é uma série de coisas que aconteceram dentro do processo que culminaram com essa final agora. E a gente fica feliz, né? Fica muito feliz, como eu te disse. Quanto mais clubes organizados tiverem, melhor e mais... Para todo mundo. E mais coisas importantes vão acontecer para todo mundo que trabalha com futebol. Fala pra gente como foi enfrentar esse time do Vojvoda. A gente sabe que o Vojvoda, a gente acompanha o trabalho dele no dia a dia, né? Uma coisa importante que acontece no Fortaleza que é a continuidade, né? Você falou do Marcelo Paes, e aí combinando com a continuidade do trabalho do Vojvoda, e a gente sabe como é esse time, né? Mas como é enfrentar esse time do Vojvoda, vocês que pegaram aí tanto lá em São Paulo como aqui na Arena. Processos importantes sendo respeitados. Eu acho que o Fortaleza teve isso tudo muito respeitado, junto com a capacidade de trabalho do Vojvoda e sua comissão, fizeram com que a equipe tivesse uma consistência, uma manutenção de elenco,
a manutenção do treinador, de um ano para o outro, não foi feito só agora. E enfrentar o Fortaleza hoje é um grande desafio para todos os clubes do Brasil, né? E não foi diferente conosco. E a gente vendo no processo de início de trabalho, não era tão início, né? A minha estreia foi contra o Fortaleza lá, foi 1-1. Foi logo que eu cheguei, né? E o Vanderlei tinha acabado de assumir o Corinthians. Pô, eu fiquei impressionado com o volume de jogo do Fortaleza, com a estruturação, com a organização do clube, do time, né? A gente já sabia das individualidades do time, mas não tinha... o conhecimento tinha acabado de chegada dos Emirados, né? E depois, agora, na segunda fase agora do Campeonato Brasileiro, na segundo turno, nós enfrentamos o primeiro jogo aqui e depois o primeiro jogo lá em São Paulo, que foi o primeiro jogo da semifinal. Foi muito difícil, como eu te falei, a proposta dele é um time muito organizado, é um time que já sabe dos seus movimentos, os jogadores já se conhecem, jogadores importantes fisicamente, que têm uma capacidade muito forte. Então, uma série de fatores que a gente, como profissional do futebol, já identifica imediatamente quando você está enfrentando, né? Tivemos a oportunidade de poder, de repente, sair na frente deles lá com o Yuri Alberto, né? Ele perdeu um gol cara a cara. E aquilo ali, a nossa ideia, a nossa estratégia de jogo era tentar ganhar o jogo em casa para trazer o jogo para cá com a vantagem de 1 ou 2 gols. Mas não foi possível por tudo isso que eu estou te falando e por algumas coisas que, de repente, nós deixamos de fazer nessas partidas. A gente assistindo o Fortaleza jogar, a gente vê assim, acho que é o sonho de todo treinador ou quem acompanha futebol, é ter 11 jogadores dentro do campo e que eles se mexem tanto que aquela sopa de números que a gente sempre fala na escalação muda, né, cara, com o tempo. O Renato, nas 2 vezes que enfrentou o Fortaleza pelo Grêmio, ele citou uma coisa. O Fortaleza tem hoje uma situação de que alguns times estão buscando, que é o quê? Ele tem essa marcação-pressão, mas o mais importante é a retomada. A retomada do Fortaleza, ele tem alguns jogadores de força que conseguem roubar essa bola, sair na velocidade aliada à força. Tu entende também dessa forma, essa leitura que você vê desse time do Fortaleza, que consegue sufocar a equipe adversária e quando tem a bola nessa retomada, ele consegue matar o jogo ali. O Fortaleza ele se prepara muito para enfrentar os seus adversários com esse jogo de transição muito forte, né? Jogadores de velocidade na frente, com sempre passe vertical. Não é um time que transa muita bola, de posse de bola, não é um time assim, né? E quando você enfrenta times assim, que tem uma organização e movimentos sincronizados, como tem o Fortaleza, quando você propõe o jogo, e nossa equipe, a equipe do Corinthians é uma equipe de posse de bola, não tem jogadores de velocidade, são jogadores técnicos que gostam de ter o jogo. E você, numa retomada do adversário como o Fortaleza, você geralmente está exposto, né? E isso traz muita dificuldade. Realmente a equipe do Fortaleza, no sua organização ofensiva, né? Ela se mostra um time quase mortal, né? Porque realmente é difícil de enfrentar equipes que muita gente, né, Maurício? Que tem essa organização, né? Eles trepam lá em cima com 10 jogadores, deixam a sua linha bem alta, seus 4 jogadores defensivos ali, sabendo que se foi passada essa linha ali do primeira linha, segunda linha, ele sabe o que tem que fazer. É muito difícil você jogar contra uma equipe organizada. E pro Maurício, essa final da essa final da Sul-Americana aí, Fortaleza, tem chance? É um jogo importante, a LDU é um time também que cascudo, né? Uma equipe que está acostumada com esse tipo de jogo, né? Vai ser um jogo muito interessante. Fortaleza é um time, como eu te disse, tem muitas qualidades, né? E a gente espera que seja um grande jogo, né? E sempre torcendo por uma equipe brasileira, né? Que eu acho que é importante você, sul-americano, brasileiro, ganhar a Libertadores com o Fluminense, ganhar o Fortaleza. Isso daí vai dando uma hegemonia para o futebol brasileiro e acaba resgatando coisas importantes dentro do processo que eu estou te falando de retomada da hegemonia mundial mesmo, né? Acho que são essas pequenas coisas que vão acontecendo. O Brasil já vem numa série aí de Libertadores de quarta final, com jogadores, com times brasileiros, e nós temos que torcer mesmo,
Porque independente de ser treinador brasileiro, ser treinador estrangeiro, é futebol brasileiro, com jogadores brasileiros, sabe? E cada vez mais isso vai voltando à tona, né? Saber que times brasileiros não podem contratar jogadores estrangeiros de capacidade média, baixa. Ah, o cara é colombiano, o cara é argentino. Peraí, mas vem cá, o cara tem capacidade para jogar entrega, aqui? né, pô? O cara vai vir aqui, vai entregar, ou vai vir aqui só porque tá pagando bem, vai chegar aqui, se acomoda, você traz 3, 4 estrangeiros, já faz o grupinho. Como é que fica o time? Como é que fica a torcida? Então isso é uma situação que você tem que rever, porque é evolução, né, cara? É coisa que acontece dentro dos clubes. Você falou aí sobre uma coisa interessante, né? Antigamente o pessoal chamava os jogadores de fora. Esse sinal aí não é porque tá acabando o programa, não, né? Tá pertinho. Tá pertinho, mas. Vamos lá. Mas assim, você falou uma coisa interessante, assim, antigamente a gente enchia os olhos com algumas contratações que traziam de uns nomes já grandes, né? E hoje você vê contratações táticas. Acho que a gente está enxergando muito isso, principalmente de fora. Eu acho que um dos melhores exemplos é o John Arias, do Fluminense. Eu acho um cara puta técnico, assim, e taticamente ele é o que faz esse time do Fluminense ter velocidade e chegar com tanta força, preparando o Cano, que é outro cara também excepcional, né? Essa busca também inteligente, né, Maurício? Faz parte do trabalho de uma comissão técnica também que está ligada, né, no futebol como um todo. E não só olhando para aquela prateleira de cima, né? A montagem de elenco é importante em todas as etapas, né, do seu trabalho. E hoje os clubes, a maioria dos clubes tem o pessoal da análise, que analisa o mercado, né? Então, que é uma ferramenta importantíssima para o clube. Junto com o conhecimento do treinador, junto com a montagem. Pô, é aquilo que você falou que eu achei muito interessante aqui, o DNA do clube. Será que todos os dirigentes sabem qual é o DNA do clube? Do seu clube, né? Pô? Será que eles sabem? Sabe? Será que eles já fizeram, pô? Claro que sabem, né, meu? Porque toda a torcida do futebol brasileiro gosta de ver seu time jogando pra frente, com jogadores que tenham esse improviso, essa coisa bonita do drible, com jogadas de agressividade, no bom sentido, de agredir o adversário, de massacrar, de chutar a bola na trave. Ou seja, o DNA dos clubes. Eu sou de Santos, da cidade de Santos. O DNA do Santos qual que é? Vai um treinador lá e coloca o time para trás. Não tem como. O Santos é o time que fez mais gol na história do futebol mundial. É o time que teve o rei do futebol, o maior de todos. Ou seja, o Fortaleza, o Ceará, todos têm que ter o seu DNA. O cara que vai ser contratado aqui, ele tem que ser escolhido porque o DNA do clube é esse. Eu não vou trazer um cara para cá que ele gosta de jogar atrás da linha do meio campo, que não vai dar certo. E o futebol, pelo meu conhecimento, futebol do Norte e Nordeste, eu já trabalhei no Bahia, já trabalhei no Náutico, daqui do futebol do Nordeste. Você não consegue fazer o teu time, você tem que ser agressivo o tempo todo. São jogadores rápidos, são jogadores que estão acostumados com o calor. É isso. Você tem que ter esse conhecimento de mercado para você trazer o jogador. Ó, se eu trouxer um jogador cadenciado aqui no Nordeste, ele não vai virar. Porque aqui se exige muito a parte física do cara. Aqui é 35 graus, o cara joga às 6 horas da tarde com 40 graus, é um bafo, aí vem a chuva, o campo fica pesado. Eu tenho que ter jogadores rápidos. Esse entendimento, que é diferente do Sul, que é um jogo mais disputado, com jogadores fortes fisicamente, clima 10 graus, 15 graus. Então você tem que ter esse conhecimento técnico da montagem do elenco nas regiões que você está trabalhando. Especificamente aqui no Nordeste, eu acredito que seja dessa maneira. O João Arias é um jogador importante para o Fluminense hoje, que dá velocidade, que é importante no Ceará, que pode ser importante no Fortaleza, no Floresta. Enfim, temos que ter essa capacidade. Não trazer só o jogador, porque ele é rápido, mas ele vai chegar aqui, tá, e aí? E qual esse cara não vai produzir aqui? Ah, mas ele está sentindo saudade. Cara, então, na base você vai e consegue uns jogadores rápidos. Na base são jogadores que são identificados pelo clube, que são jogadores de potencial que pode vir e de repente fazer o trabalho que
que um jogador desse aí, de uma Venezuela, de uma Colômbia, Soteldo, de uma Argentina, né? Então, acho que são jogadores... O Soteldo foi um achado bacana, né? Que hoje está jogando no Santos, mas quantos caras da Venezuela pode ter a mesma capacidade que o Soteldo? Quantos Soteudos vão aparecer na Venezuela? Essa é a pergunta, né? Vamos lá, tem algumas curiosidades, né, para poder a gente saber. A gente já falou de alguns referências de zagueiro e tal. A gente também faz sempre uma pergunta de, assim, qual foi o jogo do Maurício Copertino jogando futebol? Que ele olhou assim e disse, pô, eu tô aqui, tô nesse jogo, nessa decisão. Tem algum jogo importante assim que marcou a tua carreira? Profissionalmente, sim. Vasco e Flamengo 4-4, lembra? Flamengo do Jorge Jesus, o Vasco 2019, lá no Maracanã. Lembro. Foi um jogo isolado, foi o único jogo. Foi um jogo espetacular, né? Na qual o jogo foi 4-4, o Flamengo era franco favorito. Eu lembro. Nossa equipe tava, né, aquela luta toda. E foi um jogo realmente que eu vivenciei ali. Tinham 5 mil torcedores do Vasco e 65 do Flamengo, né? Professor, adrenalina total, treta com o Jorge Jesus o tempo todo. E foi um jogo que me marcou muito profissionalmente. Realmente foi uma emoção muito legal. Tá no tempo do futebol mundial, porque o Maracanã é um jogo maravilhoso. Lógico que a gente estava jogando com uma equipe muito superior, né, contra uma equipe muito superior, mas nós conseguimos fazer uma estratégia de jogo maravilhosa, na qual foi muito bacana participar daquele jogo. Pela seleção brasileira, nós jogamos a segunda final, que nós disputamos contra a França. A França tinha vários jogadores que hoje estão aí, né, no mercado mundial, e nós estávamos perdendo de 2-0, nós viramos para 5-2 também. Foi um jogo espetacular, com o estádio todo lotado francês e tudo. Foi lá em Toulon, né? E foi bem bacana também. Nossa equipe tinha o Marquinhos, que hoje é o capitão do PSG, um monstro de jogador. Tinha o Alisson, que é o jogador do Liverpool. Os jogadores mais importantes assim que você pode lembrar. Tinha vários jogadores que hoje são grandes jogadores aí. Mas enfim, esses dois aí são referências aí. E jogando futebol? Jogando futebol, eu acho que o meu melhor jogo que eu fiz foi contra o Olympiacos, jogando pelo Panathinaikos, era uma equipe pequena, na qual a gente ganhamos desse jogo em casa, e nunca tinha ganhado, e eu fiz o gol, né? Foi um jogo bem bacana, bem importante, porque foi meu primeiro ano na Grécia. E depois disso eu renovei meu contrato para mais 2 anos, foi importante, né? Garantir o leite das crianças. E foi bem legal esse jogo e um jogo na China também, na qual também foi a mesma situação, foi minha estreia na China. Eu já tinha 33 anos, já era um cara já veterano, né? Pro futebol. E também foi minha estreia dentro de casa com 100 mil pessoas, meu estádio estava sendo inaugurado. E também ganhamos de 1-0, eu fiz o gol. Eu acho que esses 2 jogos... Foi no dia do meu aniversário, eu tava sozinho lá, sabe? E aí foi bacana, porque toda uma situação de história. Cada profissional, jogador de futebol, tem as suas histórias dentro da sua carreira, né? Isso aí foi bacana, foi bem marcante. Alguma situação inusitada nesses times fora aí que tu jogou? Muitas. Tu lembra? Resenha, pra nós muitas. Aí, eu vou falar uma aqui. Grécia, China e Arábia Saudita. Pô, a Arábia Saudita não era esse mamãozinho que tá hoje aí, viu? Mas eu joguei no Arli, uma equipe gigante lá, né? Hoje o Arli tá o Benzema, eu acho. O Etihad, eu acho que o Benzema tá. Eu joguei nessa equipe lá, uma equipe bem grande, bem importante. Uma situação aqui no Brasil, uma situação fora que eu vou te contar. Né? Era Santos e Palmeiras. Eu tava no Santos, 94. Time do Palmeiras, da Parmalat. Né? Cafu, Roberto Carlos, Antônio Carlos e Kleber, Mazinho, Rincon, César Sampaio, Edmundo, Edilson e Evaí. Né? Ainda tinha o Edmundo. Pô, 25 minutos no primeiro tempo, mas parecia que a gente tava jogando na ladeira, mas altitude de... Não conseguia sair da grande área, cara. Um bombardeio generalizado. Foi no Pacaembu esse jogo, né?
E aí, em determinado momento do jogo, foi o escanteio. Eu acho que eles tiveram uns 30 escanteios, né? Nessa partida. E um dos nossos jogadores, que eu não vou citar o nome dele, por questão até, né, de hoje em dia, preservar. Hoje em dia você não pode falar isso. Ele ficou no pau da trave ali e acho que foi o Edmundo, foi bater o escanteio. Aí ele olhou pra trás assim, pra todo mundo, ele falou assim: rapaziada, vamos deixar esses caras fazer o gol pra ver se eles aliviam um pouco, né? E aí, pô, foi um riso geral dentro. Pô, você imagina, não, jogando. Na pressão do caralho. Pô, até os caras do Palmeiras riram, sabe? E não, lógico que não saiu o gol, né, cara? Foi uma forma dele... Fala aí, rapaz, vamos embora, porque... Aí ele foi tão assim, ó, vamos deixar... Né, que tava tenso, vamos deixar os caras fazerem esse gol pra ver se eles dão uma amansada. Isso aí foi uma coisa que eu achei que, pô, aconteceu, foi maravilhoso, né? Hoje eu posso contar, porque já fazem praticamente aí 30 anos, não é isso? 30 anos. Então, foi bem bacana. Esse jogo, só para não ficar uma polêmica aí, né? De venda de jogo e tudo, né? Foi 1-1 o jogo, tá? Porra, seguraram ainda. Seguramos, pô. Depois disso, acho que deu uma motivada. E fora do Brasil, assim, eu já passei várias coisas assim que realmente foram muito diferentes na minha vida como profissional do futebol, como atleta. E como treinador também. Na China, eu era treinador de uma equipe chamada Zhejiang Itan, né? Um certo dia eu estava dando treino e é muito difícil chover na China, né? É muito difícil. Fica nublado pela poluição, mas não chove. É difícil chover. Principalmente na cidade que eu morava. Em um determinado dia eu estava dando um treino e começou a chover muito. Do nada caiu uma tempestade, né? Mas era uma chuva tranquila, não era... Pra ali era uma tempestade, mas era uma chuva que aqui no Brasil, uma garoa, chover, né? E eu vi que os jogadores ficaram desesperados. Eu falei, pô, os caras me olhando, o que foi? Aí o capitão Maurício, coach, vai todo mundo pro vestiário. Eu falei, pô, mas por quê? Aí saiu todo o chinês, saiu correndo pro vestiário, né? Ficou minha comissão técnica ali, a rapaziada aqui do staff ali. Os caras, o que foi que aconteceu? Eu falei, não sei, rapaz. O capitão falou comigo que todo mundo tem que correr pro vestiário, né? Aí acabou ali, a gente não entendeu nada, fomos pro vestiário, entramos, né? E o capitão veio, falou, mister, aqui, a gente, quando pega a chuva, a gente fica resfriado. Eu olhei pra ele e falei, pô, esse cara tá de sacanagem comigo, né? Aí, como a gente tá em outro país e tudo, né, temos que, né, ter um certo cuidado, né? Eu falei, não, beleza, né? Não entendi. Eu falei, pô, tá tranquilo, se vocês acham que vão ficar resfriados, né? Aí eu acalmei também, entendi a situação. No outro dia, chegaram 7 com resfriado. Sério, pô? Eu quase perdi o time pro próximo jogo, né? E era uma situação real mesmo. Eles têm muita dificuldade quando chovem, eles ficam gripados, eles não têm... A imunidade deles realmente é... Talvez por causa do clima. Eu não sei o que é, rapaz, mas eu sei que quando ameaçava chover, corre, rapaziada, acabou o treino. Não tem jogo. E não tinha, isso aí aprendeu, né? Com a vivência lá e com essa experiência, foi uma coisa que aconteceu que eu achei... E questão de alimentação, bicho, porque o Ricardinho veio aqui, jogou lá também, falou umas paradas que os caras pegam a comida com a mão, entrega pra você comer e tal. Não, tem alguma... Realmente é difícil, sabe, pro latino aqui, pra lá, em questão de alimentação. Foi o país que eu tive mais dificuldade também, né? A China? Com a China, em relação à alimentação, né? Porque realmente é difícil, é muito difícil você... no dia a dia tá concentrado com eles e comer a mesma comida, é diferente, temperos, costumes, até o jeito que eles se comportam dentro de uma mesa, né? Mas aos poucos a gente vai adaptando. O brasileiro, no meu caso lá, eu tinha mais 2 jogadores brasileiros, então a gente procurava pedir para eles arroz, ovo, franguinho mais frito, ou um bife grelhado, sem o molho deles. Então a gente vai adaptando essa coisa, né? E além da nossa própria extra-campo, quando a gente estava em hotéis internacionais, essa coisa toda,
tinha uma comida melhor, mais adaptada à nossa. Mas realmente é muito difícil para o profissional que vai lá pela primeira vez encarar a culinária chinesa, né? Aquela história do cachorro e tal, não. Existe restaurante de cachorro, existe pratos com escorpião, pratos com barata, com besouro, mas... Enfrentou, não? Não dá, né, cara? Se você quiser ir, você vai, mas não era oferecido para nós, no nosso dia a dia como clube de futebol, sabe? Entendi. Então, era... China, então, foi o mais complicado. O China Arábia foi e Grécia, de boa. Fácil, pô. Arábia é espetacular a comida árabe, né? Pô, os caras comem muito carneiro, que eu sei que aqui o povo do Ceará gosta, o tal do bode aqui. Eita, rapaz, adoro isso daí, viu, mano? Pimentinha, só vou se tiver pimenta. A pimentinha é boa aqui. Aqui tem uma pimentinha pesada. É boa, né? A culinária então, aqui é boa. Então, acho que dentro da Arábia Saudita, agora nos Emirados Árabes, tranquilo também. Grécia, nem se fala, espetacular, comida mediterrânea, muito frutos do mar, muito carneiro, né? Então, maravilhoso. Não tem essa de você... Eu vi muito já profissional, muitos jogadores, não me adaptei com a comida da Espanha. Porra, da Espanha é foda. Pô, então, isso aí acontece. Cara, hoje, para o Cupertino hoje, em relação à seleção mundial, qual é a que te enche os olhos hoje? Que você fala assim, pô, essa seleção aqui, gosto de ver jogar, que não foi campeã ainda e que pode ser campeã. Por partes, vamos lá. Seleção hoje que te enche os olhos. Nós estamos vivendo hoje uma situação muito peculiar, que é em relação a não ter uma referência de seleção que esteja jogando bem, né? Por uma série de coisas que estão acontecendo, mudança de jogadores, mudança de ciclo de jogadores, mudança de comissão técnica. Então, requer um tempo melhor. A própria França... eu já ia falar. Né, chegou em duas finais, né? Nas últimas duas competições, que é de maior importância, que é a Copa do Mundo, eles não estão jogando um futebol vistoso. O Mbappé está tendo dificuldade agora no clube dele de ser protagonista. Então isso não sei se está acarretando também na seleção também, porque a seleção tem vários jogadores na individualidades muito bons, mas que não está conseguindo editar grandes jogos, principalmente agora nessas datas FIFA que a gente tem visto. Ou seja, eu acho que está sendo ainda um pouquinho, depois dessa última Copa do Mundo, os clubes, as equipes nacionais dos seus países estão se ajustando. Vamos dar uma moral pro Silvinho lá na Albânia, que está fazendo um grande trabalho ali dentro da sua chave lá, né? Mas eu acho que ainda não tem, eu vou ficar te devendo essa resposta em relação ao mundo, sabe? Perguntei justamente por isso, porque hoje a gente não tem, assim... Eu particularmente, assim, não sei se... Na última Copa eu gostei muito da Inglaterra. Principalmente por conta desse trabalho que a gente bateu um papo aqui durante esse tempo todo, falando sobre categoria de base. E o Guardiola fez e está fazendo um trabalho no City nesses 8 anos aí, que ele recuperou até a seleção inglesa com ingleses, né? A gente tem Grealish, aqueles meninos todos lá do City, do Chelsea, né? Que deram um calor aí nessa Copa. Saiu assim, não vou dizer que é por injustiça, porque eu não gosto disso. Ou é competência ou é incompetência. Não tem esse negócio de sorte ou injustiça. Mas eu acho que é uma seleção que... Pode vir a mostrar um grande trabalho aí em pouco tempo aí, né? Também. Pode ser. Agora nessas últimas datas FIFA você tem feito grandes jogos aí, né? Isso. Ganhou da Alemanha um jogo importante, né? E é uma meninada... Derrubou. Desculpa, uma meninada junto com o Kane, né? Que é um cara que tem uma experiência bacana. Né? Pode ser que a Inglaterra possa vir, ainda não está mostrando esse futebol todo que a gente está colocando como referência, né? Nem a Argentina, que é a atual campeã mundial, você vê que tem uma série de dificuldades aqui nas competições aqui do nosso país, do nosso hemisfério. Mas são equipes tradicionais que podem vir a mostrar um grande trabalho ainda, de trabalho de conjunto, de jogo, até o próprio Diniz na seleção brasileira, né? Então, eu acho que ainda tem que ter um pouquinho de paciência para a gente poder ver isso em seleção.
E também nas duas últimas Copas a gente viu algumas, entre aspas, surpresas, né? A gente teve a Croácia, né, que chegou bem já em duas Copas seguidas. Exatamente. Né? A gente tem aí o time do Hakimi, né, que é o Marrocos chegou, né? E aí, quando você falou de questão de conjunto, hoje o futebol tem muito disso, né, Cupertino? O time pode ser muito superior tecnicamente, mas quando entra dentro do campo, as valências, a questão do tático, a obediência, tipo como você falou, o 4-4 Flamengo e Vasco, tá acontecendo muito isso no mundo inteiro, né? Lógico. Essa questão do cara, intensidade, obediência tática, faz o que o treinador tá mandando que pode rolar, né? É tudo uma questão de processo, como eu te disse, né? Se você se recordar, em 2014, quando a Alemanha jogou com o Brasil na semifinal, um jogo anterior, ela teve uma séria dificuldade contra a França em Porto Alegre. Ela quase foi eliminada. Verdade. Jogando pior que a França dando um calor, perdendo gols importantes. Ou seja, depois desse jogo, ela ganhou do Brasil, aquele fatídico 7-1, né? E depois foi campeã em cima da Argentina. E se tornou uma referência mundial mais pelo 7-1 do que pela final contra a Argentina, né? Que foi para os pênaltis, né? Quase perde. A Argentina chegou ali trupicando. Ou seja, a França, mesma coisa quando for campeã francesa na última competição lá na Europa. Também, se você for ver os jogos... Não, o campeonato mundial que ela ganhou, né? Isso. Ela não foi campeã mundial em 2018 na Rússia? Isso. Se você pegar os jogos... Outro dia eu estava vendo os jogos da França. Foram jogos totalmente assim... Truncado. Eles jogando atrás da linha do meio campo, com o Mbappé, com... A disparada, né? Com aquele centroavante que está jogando hoje no México. Eu esqueci o nome dele. Foi um narigudão que ele até foi muito questionado dentro da França mesmo. Ele fez um gol só. Tô tentando lembrar aqui. Mas... E a França não fez jogos, perdeu da Argentina, sabe? Ganhou da Argentina num jogo maravilhoso que ela fez. Foi a única partida que ela fez com propriedade. O resto ela jogava atrás da linha do meio campo, jogando um jogo de transição, explorando a velocidade, principalmente do seu principal jogador. Então, a gente não tem referência mundial em seleção há um bom tempo. Só que, pelo fato de ter ganho, isso fez com que as equipes se tornem referência. A França vem demonstrando isso pela questão de conjunto, de manutenção de elenco, pelos jogadores serem jovens em 2018 na Rússia e continuarem o ciclo agora no Catar. Provavelmente vão continuar agora na próxima Copa do Mundo. Isso faz com que a equipe se torne encorpada, se tenha mais conjunto. Por quê? Deschamps é o mesmo treinador. Não sei se ele renovou agora para esse próximo ciclo, mas são processos que são respeitados. E quando isso acontece, geralmente as coisas acontecem de uma forma melhor. Cupertino entende que para treinador da seleção tem que ser um cara que tem que estar ambientado a competições de tiro curto? Ou você segue a linha de que o treinador da seleção tem que ter a mesma parada de clube, por exemplo, continuidade? Mesmo a gente sabendo que as convocações são papapá, papapá. E quando se junta é para jogar ali uns 2 amistosos ou 2 jogos de eliminatória. Mas quando vai pro pau mesmo, 7, 8 jogos, matou. Tem que ser aquele treinador que é ambientado com isso? É uma série de coisas. Um exemplo, vamos falar sobre o Brasil agora? Isso, é Brasil. Vamos falar sobre o Brasil. O processo já começou depois do processo de finalização da Copa do Mundo, já começou errado. Né? Já começou errado. Um ciclo de 4 anos, quando você está numa seleção, que você só tem 10 dias quando você pega uma data FIFA, e você tem que treinar e fazer o processo andar, porque é diferente de clube, você já perdeu quase 2 anos aí, de um período importante para você preparar uma seleção nacional para uma próxima Copa do Mundo. E o mais importante, agora nas eliminatórias, você ter propriedade, não só camisa, não ter jogadores importantes, mas também ter já um processo de conjunto importante, porque você não perdeu tempo. Tirou o Tite,
já tinha que vir com um novo treinador para iniciar um processo, mesmo porque se ele tivesse na cabeça que fosse o Diniz, o processo do Diniz é um processo diferente, não só do Brasil, do mundo. Não existe treinador que faz o trabalho que o Diniz faz. Não existe Pepe Guardiola, não existe Klopp, Ancelotti, não existe. E agora, para piorar, essa é a minha opinião, tá? Vai tirar o Diniz, que tem um trabalho, e vai colocar o Ancelotti, que é um trabalho completamente diferente do trabalho, do processo que o Diniz está tentando implantar agora. Ou seja, há um ano da Copa do Mundo, 24, que vai vir, 25 e 26, 2 anos, para um outro profissional, se caso aconteça o que estão falando que vai acontecer. E ele faz questão de dizer que não. Então, isso dentro da minha cabeça não entra, sabe? E aí como é que eu posso te explicar isso daí? É diferente, o processo é diferente, o ciclo é de 4 anos. Se vai ganhar ou não vai é outra história. Mas eu acho que a seleção brasileira, com as convicções e com o poder financeiro que ela tem que ter isso mais evidente, com as suas convicções, com a sua certeza de que um ciclo dentro da seleção para disputar uma Copa do Mundo tem que ser respeitado no período de 4 anos. Seja lá o profissional um treinador estrangeiro ou um treinador brasileiro. É verdade. Antes da nossa... A gente tem uma brincadeira, entre aspas, e até quem faz é o Galeto, porque ele já foi árbitro. A gente tem um cartão amarelo e um cartão vermelho. Perfeito. Né? A gente entrega e aí... eu falo igual a ele, falo que ele fica nervoso quando a gente dá o cartão vermelho, aí ele já pensa, porra, o cara vai achar que a gente tá querendo queimar alguém, mas não, é para uma pessoa, se você quiser, ou para uma situação. Né? Só que antes disso, eu queria saber de ti os planos, né, do Copertino aí, ainda para 2023 ou já tá visando 2024? Conta aí pra gente. 2023, realmente já estou de férias, né? Não penso em trabalhar mais esse ano. 2024, eu penso em assumir uma equipe no futebol brasileiro. Já dá um spoilerzinho. Eu sou muito assim, cara. Eu vivo muito o momento, sabe? Então eu não estou projetando nada porque... Projetando em relação a... vou assumir essa equipe. Não. Eu estou no mercado disponível. Sou um cara que ando... com o profissional, mas tem a minha liberdade de escolhas, certo? Me preparei muito para essa profissão, sei da minha capacidade que eu tenho de pensar e de agir dentro dos trabalhos que eu já fiz. Eu não sou um cara teórico, eu sou um cara prático. Já trabalhei em 14 temporadas na Série A, então eu não me considero um novato, não. Eu me considero um cara super preparado, um cara que trabalhei com profissionais super preparados, em competições da Série A do futebol brasileiro, em grandes camisas, em grandes equipes. Então eu acho que eu vivenciei junto com um profissional a experiência de estar comandando uma equipe. Né? Eu sou um treinador adjunto, não um auxiliar técnico. Eu sou um treinador formado que trabalho com no meu entendimento, um dos 3 melhores treinadores da história do futebol brasileiro. E é isso. Se aparecer alguma equipe que eu acho que eu posso fazer um grande trabalho e que me ofereça as condições que a equipe esteja interessada, eu vou assumir sim, porque eu me sinto muito preparado, como já assumi equipes fora do Brasil. Como eu te disse, minha carreira começou fora do Brasil. E todos os contratos que eu cumpri o meu contrato, só rompi agora o último, porque o Vanderlei me convidou e teve uma situação que eu paguei uma multa para o clube e retornei para o Brasil. Senão eu iria continuar e provavelmente até renovar meu contrato lá fora. Massa. Cartão amarelo e cartão vermelho. Primeiro um cartão amarelo para uma situação, uma pessoa, para quem o... Cartão amarelo para qualquer ato de racismo no futebol. Massa, cara. Tá? Legal. Cartão amarelo, isso aí é inadmissível, né? Hoje em dia você... Poxa, ontem teve de novo, né? Teve de novo, né? Essa é uma situação que está né? se tornando até achei a fase dele maravilhosa, né? É uma novidade que já acontece há 19 vezes aqui no futebol espanhol. Realmente, acho que o povo brasileiro, né? Até coloquei hoje na minha rede social lá, @Maurício Copertino, Instagram, né? Depois a rapaziada segue lá. Olha aí, vai dar uma moral, hein? Eu coloquei, falei, pô, cara, eu acho que o futebol brasileiro, até coloquei, pô,
que se a Espanha não esteja feliz com esses jogadores, mandem de volta, né? Porque o diretor do Barcelona lá postou um monte de coisas falando sobre o Vinícius Júnior. Falei, cara, manda eles de volta pra cá que a gente vai receber eles muito bem. Total. Aqui não tem esse tipo de situação, graças a Deus, né? Eu acho que isso daí é uma situação realmente muito desagradável. Né? Já fugiu a esfera já de todas as coisas que a tolerância, gente possa, né? Já tolerância que as pessoas possam ter. Quando se mais ainda fala de um povo tão civilizado, que é um povo europeu, né? Um povo que tem todas as condições socioeconômicas, né? Então eu acho que isso daí é um cartão amarelo bem dado, né? Bem dado. Bem dado. Massa. E o vermelhão, aquele... Um vermelho... Antes, já tomou algum vermelhão? Quem, eu? Ah. Pô, rapaz, cara. Pensava que essa pergunta não ia ser feita. Já tomei vários, viu? Vários? Já tomei vários, já. Tem algum em especial, assim, pra contar? Mas não. Todos são especiais, ninguém todos voam, cara. Caceta. Mas vamos lá, voltando. Eu acho que um cartão vermelho que a gente pode colocar, né, na pauta aí é esse tipo de situação da desorganização do futebol brasileiro, tá? Que eu acho que influencia muito diretamente no nosso trabalho. Total, né? E eu acho que quando isso for sanado, quando houverem, eu acho que já está, não estou falando que isso daí não existe, tem sim clubes já importantes do futebol brasileiro que estão nesse caminho, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas que venham mais cartões vermelhos aí para dirigentes que realmente eles entram no clube e deixam um péssimo legado, sabe? Em estrutura e na parte financeira para nós profissionais do futebol que estamos buscando a retomada do futebol brasileiro para um caminho legal, bacana. Como eu te disse, gera no mundo 3 bilhões de dólares o produto futebol. Eu acho que nós estamos perdendo grande espaço dentro de tudo que eu falei para vocês, de todos os setores. Quando eu falo futebol, eu falo de tudo, de todas as camadas, imprensa, agentes, dirigentes, clube, profissionais, treinadores, comissão técnica, jogadores, enfim, uma série de coisas que eu espero que em breve seja solucionado para que a gente possa retomar o trilho e a gente possa seguir o nosso caminho aí firme e forte. Massa. Legal? Meu irmão, valeu, cara. Quero te agradecer ter vindo aqui no Na Cara do Gol, dizer que as portas estão abertas. Obrigado. Deixe seu recado pra galera e repita, hein? @Maurício Copertino. Manda a Instagram. galera seguir aí. Segue aí que, pô, tamo junto aí. Obrigado pelo convite, um grande prazer estar participando aqui do meu primeiro programa aqui no Ceará, Olha né? aí. Rapaz, muito legal. E tô muito feliz de estar aqui no estado, gosto muito do estado, né? E tenho acompanhado muito o programa de vocês aí, através do Nilton que teve o convite, né, com a gente. Parabéns mais uma vez, que vocês continuem galgando aí um futuro maravilhoso, como já estão aí solidificados no mercado. E que vocês sigam também o Maurício Copertino. Na hora. Daqui a pouco a gente vai estar firme e forte. Tá bom? Tá bom, então. Valeu. Valeu, Maurício. E pra você que esteve com a gente aí, esse pouquinho de mais, de quase 2 horas de bate-papo, não esquece, @Na Cara do Golcast no YouTube, no Instagram. Não esquece também, @Maurício Copertino. Segue lá, a gente já vai seguir a partir de agora, tá bom? Até a próxima terça, se Deus quiser. Valeu.